O general Santo Cruz foi o primeiro a ser bastante criticado quando rachou ali, e aí que acho que a partir daquele momento que começou essa crença de uma parte aí da sociedade em dizer que o general não aceitou ser comandado pelo capitão. Acho que foi o único que saiu do governo ali, né? Dos É. generais, né? Não, ele O não que mais saiu, chamou ele a foi atenção. tirado. Sim. Ele foi tirado. O que aconteceu foi que. Da mesma forma, teve uma polêmica com os filhos, não foi isso? Não precisa Não, falar. mas eu vou falar. Quero falar isso. Pode ser que isso aí dê uma repercussão negativa, mas eu não sei se você quer ouvir isso no teu programa. Ó, qual é a minha postura aqui? Nós temos uma linha de comunicação e o senhor está aqui como meu convidado e eu me adequo ao senhor, porque o senhor foi escolhido como convidado. Então, se é um tema que o senhor julga necessário, eu estou aqui para te ouvir. Não é necessário, porque você tocou nesse assunto, eu não vou me omitir. Perfeito. O que aconteceu foi que o Santos Cruz entrou em rota de colisão com os interesses da família, dos amigos, dos filhos do Bolsonaro, etc. O Santos Cruz, por exemplo, chegava e disse assim, olha, eu queria que levava lá um currículo para ele, para botar como DAS, numa função qualquer, amigo deles. Tráfico de influência. Eu disse, tá bem, vamos ver aqui. Aí olha o currículo, não preenche o requisito para a função que está sendo indicado. Olha, não vale, pode mandar de volta. Isso foi criando um ambiente negativo. Mas que argumento teria para tirá-lo? Aí foi criado um argumento. Um dia ele foi chamado pelo presidente para justificar um print que havia sido feito do telefone dele, que ele supostamente teria esquecido no banheiro. Então, esqueceu, nunca esqueci o telefone no banheiro. E aí, nesse print, tinha mensagens dele criticando o presidente e os filhos do presidente. Aí ele foi chamado, olhou e disse, olha, nesse dia e nessa hora, eu estava sobrevoando a Amazônia. Não tinha como eu estar trocando figurinha, recebendo e passando mensagem. Então, isso aqui é falso. Isso é falso. Ao que o presidente respondeu que a pessoa que tinha trazido para ele era uma pessoa da confiança e que ele acreditava naquilo. E que, então, queria que ele entregasse o cargo. Ele não teve dúvida, entregou o cargo. Nesse mesmo dia, o senhor Alan dos Santos, que já foi meu conhecido, podia até pensar que era meu amigo nessa época que nós estávamos brigando contra o PT, eu participei daquele Terça Livre dele e tal, tínhamos uma identidade, fomos participando de simpósios juntos, me respeitava muito e me respeitou sempre. Só um determinado momento em que ele não me respeitou, eu respondi, inclusive me encontrei com ele e achou a bola. Mas Alan dos Santos tuitou, Santos Cruz caiu. A bebida é por minha conta. Pode procurar que você vai achar. Santos Cruz caiu. A bebida é por minha conta. O que significa isso? Eles estavam atrás desta queda. Alguém tinha que sair da frente deles para eles poderem ocupar aquilo lá e, de repente, arrumar emprego para todo mundo. Foi por isso que ele caiu. Bom, aí foi feito um inquérito. A Polícia Federal fez um inquérito. Está provado que aquele print é falso. Mas o Santos Cruz poderia ter movido uma ação contra o presidente, que ia tumultuar esse país como um todo, mas ele preferiu se calar, para não fazer mal ao Brasil. No entanto, é chamado de traidor, melancia, comuno, isentão, nem isentão ele não chama, é comunista e o diabo. Ele foi patriota, aguentou no osso toda a injustiça que fizeram com ele. Todos os indícios estão aí. E o inquérito está feito, está em algum lugar.
Se será usado ou não por ele, eu não sei, é uma decisão dele. Mas ele, naquele momento, deu um exemplo de sair calado, podendo tomar uma atitude. Não, ele saiu calado, mas não deixou de tomar as providências para que a verdade fosse investigada. E ela foi investigada. E hoje existe essa verdade, que está aí, à disposição dele. E ele vai fazer com ela o que ele bem entender. Certamente o que ele vai fazer, que eu não sei o que é, não prejudicará o Brasil, porque ele é um patriota. Ele é um patriota. Ele é o soldado mais testado e treinado. Ele foi treinado como todos nós, mas testado como nenhum de nós. Nenhum de nós foi tão testado quanto ele. E ele colocou a imagem do soldado brasileiro no mais alto grau. Quando a ONU quis um general para comandar na guerra lá no Congo, que era uma coisa que nunca tinha sido feita, a ONU veio atrás do general Santos Cruz, não veio atrás de um general brasileiro. E ele já estava na reserva, o exército disse, não, tem outro aqui? Ele disse, não, se não for ele, vou escolher outro país. Porque eu quero o Santos Cruz. Então, Santos Cruz não é uma pessoa qualquer, que deve ser respeitado. E não foi e não tem sido. E aqueles que não conhecem atacaram e ele ficou nessa postura. Esse estigma injusto, né? E que pode produzir nele, ele tem todo o direito de ser uma pessoa revoltada. Tem todo o direito de ser. Foi execrado. Isso que eu estou dizendo é a verdade. Sim. E isso foi alimentando essa ideia de general versus capitão que o senhor acabou de esclarecer. Então, nunca teve isso. Tá Nunca teve isso. Tem críticas, as críticas que tem é ao presidente, a forma do presidente, não ao capitão. O capitão, ele como capitão foi capitão. Então, a crítica que tem que fazer, ele pegar lá os conceitos dele como capitão, que estão registrados, vamos ver como é que ele foi como capitão. Quem quiser ver, isso também é um assunto reservado, ninguém vai expor ninguém. Mas se o Bolsonaro mesmo quiser, ele pode requerer os conceitos dele e botar na mídia aí. Ele, como capitão, foi um capitão. Agora, presidente da República, deputado é outra coisa que não tem nada a ver com a nossa profissão.